Salve família de estoque! Hoje estou muito feliz, estou muito bem acompanhado. Hoje a gente pode falar que é um dia de homenagens. Seja bem-vinda, Hélida. Hoje estamos aqui com uma das poucas unanimidades da cidade, né? Se assim a gente pode dizer. Nós hoje vamos falar sobre a história do esporte em Jequitinhonha, sobre tudo que constituiu essas pessoas que estão aqui, né? E vamos falar um pouquinho sobre a sua vida no esporte, tudo que gerou para a cidade até hoje. Fique com a gente que você não vai perder. Eu sou Rafa Andrade. Eu sou Hélida Moura e está começando mais um episódio do Efeito de Estoque Podcast. Sejam muito bem-vindos. Nós estamos aqui com 3 pessoas especiais, né? Todos que viveram o esporte na cidade nas últimas décadas, né? Conhecem esses rostos aqui. E nós estamos aqui para celebrar essa alegria do esporte, a vitória do esporte, né? Formando cidadãos. E eu acho que todo mundo que está nos assistindo esperava por esse momento, né? Nós tivemos alguns meses de negociação, né, doutor? Você está aqui com a gente. Não foi fácil estar com ele aqui hoje, mas felizmente estamos aqui para celebrar, né? Celebrar o esporte. É quase que um tributo, né? Todo mundo aqui quis estar de muito bom grado para participar, né? E a gente está muito feliz com isso. Só lembrando, né, nós queremos agradecer aos nossos antigos e mais novos parceiros aí, patrocinadores. Queremos agradecer ao Parispace, que proporciona todo esse evento para a gente, né, a cada momento que a gente faz aí. Queremos agradecer também o Posto Senhor do Bonfim e o Pinos Pallets, que são parceiros de longa data da gente. E um novo grande parceiro, né? A partir de hoje nós contamos com a Drogaria Inova, né? Queremos agradecer a nova Drogaria Inova e esperamos ter uma parceria longa ao longo do processo aí, tá bom? Como nós temos uma apresentadora aí que está começando com a gente, né? Nos próximos episódios, a gente vai dar, e é a única dama presente com a gente aqui hoje também, eu acho que a gente pode dar a abertura para ela, né? Ela começar nossos trabalhos, tentar mostrar para a gente o que a gente vai fazer aqui hoje, né, Hélida? Ok, podemos começar então conhecendo um pouquinho da origem do esporte de cada um. Acredito que todo mundo conhece Adão, né? Mas não consegue entender como é que ele começou no esporte, né? Conhece o fenômeno, mas vamos lá na origem. Isso, no início de tudo. E aí depois cada um conta um pouquinho do seu início no esporte. Eu na realidade, é o seguinte, foi uma criança, como eu sempre comento isso. Sou uma criança pobre, que está estudando, que está na escola pública e nunca teve acesso à parte esportiva. A educação física foi voltada para... Eu nem lembro o que era que tinha na escola. E devia ser parecido com aquela educação moral e cívica, né? Era mais uma coisa da pátria do que... Tinha muita função. Mesmo. E aí, como eu começo a trabalhar muito cedo, eu trabalhei também nas minhas caixas. Eu mexia com a parte da limpeza, né? E aí, eu trabalhei quase 2 anos nas minhas caixas, foi quando eu recebi um comunicado que eu não seria... se eu quisesse continuar na caixa, eu ia terminar minha vida lá, trabalhando um trabalho de limpeza. Aí eu decidi ligar para o meu irmão. Eu tenho um irmão que é padre, morava ex-padre, né? Morava em João Pessoa, e eu já tinha um irmão lá estudando lá. Então existem ex-padres, né? Ex-padre, deve ser ex-padre. Não é mito, não. Ex-padre. Aí fui para João Pessoa, entendeu? E tive a oportunidade de fazer educação física. Estudei numa escola de padre, sabe que a pessoa é exigente. Sim. E quando eu fiz o curso de educação física, eu fiz licenciatura plena, entendeu? Bacharel, tudo junto. E quando eu volto para Jequitinhonha, aí eu venho falar com você fala comigo assim, mas como é que você voltou para a escola que você tinha estudado? Isso. E lembrando que eu fiz magistério no ensino médio, entendeu? E aí encaixou muito a educação física, porque eu pelo trabalho de magistério, facilitava entender mais a parte didática. Eu voltei para a escola e voltei com a intenção de vingar. Mas é a vingança. Mas é a vingança positiva, não é aquela de ódio, não é nada, não. Eu voltei, na mudança, a partir do momento que eu entrei na escola, eu falei, todo aluno que entrar aqui vai praticar esporte. E isso foi quando, Adão? Isso foi quando? 86. Que você voltou, certo? 85, né? Não, 86. Início de 86. E aí eu me dediquei mesmo. Passei a trabalhar com esporte, incluir o esporte em todos os níveis da escola.
Você pode dizer pra gente sim, né? O pessoal é um pouquinho mais novo, né? Do que essa época. Você pode dizer que nessa época, quando você voltou, já havia uma adesão a todos os esportes? Ou o pessoal era bitolado só em futebol? O esporte, ele era o quê? Tinha um clube, que hoje é como é que chama? A praça de evento. O clube era ali. Como é que praticava o esporte? O voleibol, por exemplo, é o pessoal que vinha de BH passar férias, entendeu? E jogava o voleibol ali. O professor Zenilton introduziu o handball. O professor Zenilton já morreu, entendeu? O handball introduziu. E os outros esportes praticamente não existiam. Sim. Aí o professor Walter Hugo introduziu o basquete. Engraçado, ele é sempre lembrado aqui nessa mesa. Mas é interessante. Direto nos episódios o pessoal lembra dele. Ele introduziu o basquete. E aí minha função foi introduzir todos os esportes na base. Então na educação física, respirava esse esporte. No recreio eu não ficava na sala dos professores. Eu ficava na quadra. Não queria jogar basquete, queria jogar mini handebol, mini vôlei. Você puxa uma corda de uma árvore para outra. Você criava espaço. E até hoje eu faço isso. Eu acho que a escola é um lugar de incluir. Então, quando você busca incentivar a prática esportiva na escola, você indiretamente está construindo uma janela ali para aquela galera, que a criança, quando vem de cá, e aí eu sou exatamente essas crianças que são excluídas na escola. Você se vê nelas. Você se vê nelas. E até hoje, eu já aposentei, estou aposentando de escola, e eu me vejo a mesma coisa. Eu não admito que uma criança que mora num local que não tem um espaço para brincar, que nunca teve espaço a uma prática esportiva, entendeu? Mal o futebol, porque o futebol adapta em qualquer lugar. Sim. Aí ele chega na escola e vai brincar de novo, de coisa que ele brinca lá na rua. Então há a possibilidade de passar outras modalidades para eles. E eu criei isso. De início eu criei um atrito com todo mundo, porque, claro, eu quebrei as regras todas. Sim. Então, no caso, a sua vingança positiva é no sentido da mudança, Da né? mudança. Mudar paradigmas, transformar. E aí eu tinha que virar vidraça, né? Nem vidraça, né? É muro mesmo, que eu tinha que receber muita cacetada. Aí entender que um aluno não precisava fazer fila para sair de dentro de uma sala, que a escola é dele, e até hoje eu penso assim. Se o aluno não está preparado para empoderar da escola, que aluno é esse? Sim. Então a escola é dele. Então ele tem que entender que a quadra é do aluno. E o aluno precisa usar ela também no final de semana. Sim. Então eu sempre acreditei nisso. E da partir daí surgiu a ideia de trabalhar na prefeitura. E o trabalho começa a partir da escola. E até hoje eu acredito na escola. É fundamental que a escola. Vamos falar muito sobre isso aqui hoje. Fundamental. Isso. E engraçado porque eu e o Diego aqui, né, somos também professores ex-alunos. E eu acho que, tanto o Diego como eu, a gente se sente um pouquinho assim também. Né? Essa vingança, né? Positiva, porque na época que eu era... Nós queríamos uma nova forma de... Isso. Na época que eu era aluno, por exemplo, a minha sala era uma sala relativamente politizada, mas na época que eu era aluno do ensino médio, os professores não falavam sobre política, sobre o mundo lá fora, sobre os outros países, os alunos também não falavam. E quando eu voltei como professor, minha missão é justamente isso, é politizar no sentido de fazer as pessoas se tornarem cidadãs de verdade, é tentar mostrar o mundo lá fora, né, que às vezes o que está perto da gente aqui não é o bastante, né, a gente tem que olhar lá para fora. E eu acho que deve ser um pouquinho da visão de Diego também. Aí já aproveitando, né, seja bem-vindo, Diego. Obrigado. Né? É um amigo, um parceiro aí de alguns anos, estou muito feliz de você estar aqui com a gente. Prazer, e aí você pode contar um pouquinho dessa origem também. Eu acredito que pode ter tido a ver um pouquinho com esse cara aqui, né? Sim, essa questão da sua origem. Conta pra gente aí um pouquinho. Primeiro assim, eu estou entre dois, né, pilares para mim. Adão e Maurício foram pessoas assim que muito importantes nessa questão esportiva. Mas eu comecei como todo mundo assim começou, que é na escola. Sim. Né, nas aulas de educação física. E eu era assim um adolescente meio fechado, né? Eu não participava muito de grupo, de nada. E o esporte proporcionou que eu me colocasse dentro de um grupo. Se né? enturmasse. Né? Me enturmasse. E nas aulas, né, de educação física, né, na época que eu estudava, era diferente do que é hoje. A gente fazia, era extraturno. Estudava de manhã, fazia educação física à tarde. Quem estudava à tarde fazia educação física de manhã. E tinha os horários, né, das modalidades. Tinha de futsal, handball, tinha o basquete, tinha o vôlei também. E eu comecei, né, fazendo educação física no futsal, mas antes
até de entrar no colégio, né, Escola São Miguel, eu já comecei a iniciação no basquete com os colegas meus, que tinha lá, Jonathan, Thiago, né, são meus Todos amigos. estamos assistindo ali agora. São meus amigos até hoje. Vai falar que todo mundo para te assistir, né? E aí começou nisso aí. Começou na escola, e aí eu já fui, né, através de um programa social que tinha aqui no Jequitinhonha, que era o Esporte Solidário, que tinha Admilson, né, que era o técnico. E aí foi que realmente comecei a trabalhar o basquete, né, a modalidade em si, questão de treinamento e tal. Aí eu comecei a jogar gembage, depois veio o gime. E, né, até assim, hoje eu estou um pouco afastado, né, não estou treinando mais, mas até hoje eu me considero um atleta. Um pertencente, né, a esse grupo que a gente tem, porque é o que eu falo, o legado que o esporte deixa para a pessoa é incomensurável, assim, você leva para a vida toda mesmo, né, mesmo que você deixe de jogar ou deixe de participar ali ativamente, por questões, né, da vida, às vezes entra a família, você começa a se dedicar muito ao trabalho e tal, e perde um pouco. Mas a essência nunca sai da pessoa, né? E até interna, hoje, né? É coisa é espírito. E começou, né, como eu falo, com a sementinha plantada lá, né, de Adão, de Admilson, de Maurício, né, de tantos outros que tiveram aqui, de Walter Hugo, Nozão. O Maurício pode falar muito melhor do que eu aí, que ele conheceu, ele conviveu com esse pessoal todo. Mas essa sementinha que eles plantam, essa coisinha que fica lá, né, cutucando a gente, mas não sai da gente nunca. Sim, que a gente fica, né? Talvez por isso o presidente ainda fale que se considera um atleta, né? Talvez fisicamente não, mas a questão mental ele ainda se declara atleta. Isso. Olha, já que o senhor foi citado aqui, acabou de ser citado, né? Seja muito bem-vindo, Mauricinho. Obrigado. Para quem não conhece, nem além do esporte, eu lembro de Mauricinho há muito tempo atrás, mas lembro primeiramente no extinto Stop Game. Stop Game, Stop Game eu conheci você através de Saulo. Se Saulo estiver nos assistindo, um grande abraço para Saulo. Isso, pode se apresentar aí para gente. Boa noite, Maurício. Comecei no esporte, como todo mundo na escola, né? E creio eu, você falou que pediu o Adão para usar a unanimidade, e eu faço parte bem lá no dinossauro, acho que bem dinossauro do esporte aqui também. Tive envolvido, foi quando o Walter Hugo estava parando, para mexer com basquete, quando o Fábio Marinho também estava acabando de ir embora, que ele movimentou o basquete durante muito tempo. E eu peguei o finalzinho e que aí foi que a gente estava usando a palavra unanimidade. Sim. Eu acho que eu participei um pouco assim, da vida esportiva de Adão, porque... eu não era unanimidade nessa época, não. Sabe o que é? Que eu cheguei. O mito vem depois, né? O mito vem depois. Eu tive umas dificuldades que eu acho que eu exigi mais de Adão. Estava relembrando agora, vamos contando aí, que na época o pessoal, o esporte especializado, era um pouco mais fechado, porque Jequitinhonha, a quadra do colégio era bem precária. A quadra de cima tinha um gol, embaixo aqui tinha a tabela de basquete, era bem precária. Vocês tiraram a tabela lá do horário, né? E mandando para lá depois. E aí até tentei handball com o Zenil também, peguei o finalzinho de Zenil. Não pergunta a minha idade, não. E até joguei bem o handball, só que muito pequeno, apanhei muito. A turma brincando basquete lá embaixo, eu fui brincar basquete com a turma, me identifiquei, adorei o basquete. E quando o pessoal mais velho parou de mexer, o Walter Hugo, o Marinho, aí foi sobrou Adão, nós sobrecarregamos Adão. Sim. Foi aí que a gente começou. Eu tinha que mexer com tudo. Com tudo. Não, e assim, eu exigi de Adão. Eu me lembro que quando eu jogar fora... Não tinha pra onde correr. Não. Era chegar 8 da manhã e embora 10 da noite. Eu treinava o estudantil, o adulto. E eu viajava com todas as equipes, era técnico de todas. Não sei como é que eu conseguia ficar aqui. Adão, eu vou falar pra você, eu não conheço outra pessoa que conseguia treinar todos os esportes ao mesmo tempo. Eu não conheço na história, assim, na televisão que a gente vê e tal, pessoas que dominam todos os esportes e treinam efetivamente. Eu me lembro quando a gente jogava, né, fora, era muito comum
Adão ter que escolher substitutos para os jogos, porque dá, marcavam 2, 3 jogos naquele jogo ao mesmo tempo, né? Mas normalmente os outros times tinham cada um técnico. Adão era o técnico de todos os É times. o técnico de todos os times. E o que mais acontecia Mas foi é ser interessante tirado. aquilo mesmo. Era. E aí foi quando eu assisti de Adão. Pô, e nós aqui? Eu E saía, a gente? minha esposa, o pessoal me pergunta, Ju, como é que você aguentou Adão? Ju também fez parte disso aí, minha esposa. Porque ela aguentou. E o pessoal não ficava só na quadra, não. Eles ficavam lá dentro de casa. Tinha mais atleta dentro de casa. Já descia pra rua Amazonas pra pegar a chave do polo esportivo. E o dia que não Vai tinha lá, treino? novato. Eu descia Dia correndo. domingo, à tarde, os caras querem Verdade. Então, eu acho que a gente pode dizer que a vida de todo mundo aqui está, de certa forma, ligada até hoje, né? Nós vamos perceber o seguinte, durante o episódio aí, que outras pessoas que não puderam estar aqui também têm essa vida ligada, né? Como a gente falou, hoje é um dia de homenagens, né? Nós estamos aqui para bater palma para um cara que foi referencial para muita gente. E eu acho que está na hora da gente começar, né? Vamos começar as homenagens? Bora Tem lá. um quase ainda atleta seu que está querendo falar um pouquinho sobre você. Solta aí, diretor. Sou atleta de Adão desde os 11 anos de idade. Atleta não, amigo, né? Hoje aos 37. E falar de Adão é fácil demais. Adão pra gente não foi um treinador, e sim um formador de cidadão, formador de pessoas e não de atleta. Porque uma pessoa que trabalha de segunda a segunda não é considerado um treinador, e sim um formador de cidadão. Onde em Jequitinhonha, graças a Deus, tivemos a oportunidade de conhecer e viver com a família. E até hoje essa relação nossa é muito boa. Vários projetos, vários trabalhos. Eu e o handball, metade do handball, eu tenho a falar que a gente só tem a agradecer. Porque hoje somos o que somos, porque ele deu um caráter, formou todo mundo, formou o cidadão que ele sempre quis, né? Aí vocês verem, esse cara aqui, ele acabou para mim sendo um referencial também, porque a gente era da mesma sala da escola e foi ele que me apresentou o handball, né? E consequentemente a Adão. Então, assim, o amor por esporte, que eu tenho por vários esportes, eu também tenho essa referência do Moacir. Grande abraço para você, viu, Moacir? Adão, você estava comentando que você literalmente viveu o esporte, né? 24 horas por dia, não tinha para onde fugir, porque tinha que treinar todo mundo em todas as modalidades. E eu imagino que deve ter muita história para contar, porque viagens de gen e tudo mais, ter que levar a galera toda para dormir, para tudo, ficar responsável por elas nessas viagens. Imagino que isso rendeu muitas histórias, né? Aí a gente queria que você contasse um pouquinho pra gente dessas histórias, dessas resenhas. Todos os outros também, né? As histórias das viagens, todo mundo quer saber sobre isso, é só os bastidores. Eu não sei se era um problema, né? Mas as meninas é como se fossem minhas filhas. Eu ciumava igual... e era coisa, não era só as meninas. Qualquer atleta meu, eu xingava isso tudo, mas não admitia que ninguém xingava. Eu poderia fazer, igual pai, né? Igual pai, igual família. Isso, sabe? E as meninas eram o seguinte, alguns pais me entregavam. Chegava assim, tô entregando você, tá aqui. Só que tinha faixa etárias, né? Tinha os módulo 1, né? Que era até 14, na época era 15 anos, né? 14 anos incompleto. 15 anos incompleto. E tinha os adultos, que não tinha nada a ver uma coisa, era completamente outra diferente. Geração, né? O trabalho. E aí, quando eu ia para jogos, e com as meninas é interessante, né? Agora elas vêm falar comigo essa história. Eu posicionava as meninas na escola, geralmente no fundo do corredor. As 3 primeiras salas das mulheres. E eu ficava na entrada. Porque ali é o seguinte, eu estava dormindo. Se eu estivesse dormindo no quarto, eu acordava 1h da manhã e falava, vou lá dar uma olhada. Batia na porta. Abra a porta. Acende a luz. Todo mundo tampava a cara, porque eu quero ver o cara. Todo mundo. Aí, um por um. Ia lá e constantemente eu sempre fiz isso. Depois de agora de adulto, algumas delas falaram comigo que saiu o tempo todo aí. Mas como? Eu queria imaginar. É igual aqueles filmes que o pessoal calculava o tempo para sair e eu voltar. queria saber né? delas que tempo elas faziam. Qual o tempo que elas usavam para fazer isso? Eu era chato, eu era um mala. Entendeu? Sem falar que geralmente eu levava alguns atletas novos, os meninos principalmente, que eram os X9. Ah, você levava os espiões junto. Levava não para jogar. Eu tô te levando, mas você não vai jogar não. Mas você
vai ajudar lá com alguma coisa que tá precisando. E uma delas era contar fofoca. Ah, mas se você for sabendo agora, esses X9 te traíram. Eu te traí lá também. Esse foi X9 também. Né? Então eu acho interessante por isso, porque eu convivi com muita coisa, muita situação. Entendeu? De briga, de confusão. Eu brigar em função para defender meus atletas. Entendeu? Por exemplo, teve casos, por exemplo, de eu estar brigando com uma aluna, discutindo com um atleta, de Paula, né? Lá em Medina. E uma galera lá começou a me xingar, querendo me bater, que eu estava tratando as meninas com educação. Então, assim, e eu achei que na realidade, eles estavam querendo fazer média com as meninas. Enquanto você está falando, tá passando algumas Tá. imagens ali dessas histórias. Eles estavam querendo fazer média com as meninas. E aí eu saí pro palco, cara. Eu falei, e aí os meninos do handebol estavam lá e falaram, parou aí, ó. Você vai mexer com quem aí? Você tá doido? Esse cara tá tudo lá já doido. Aí, são coisas interessantes que a gente vai repassando. Sim. De, por exemplo, chegar em Poços de Caldas, no final do Campeonato Mineiro. Você imagina nós no Campeonato Mineiro, adulto. Cidade de Jequitinhonha disputando no final de Mineiro. Sim. É uma coisa grandiosa, né? Grandiosa, e que a gente, às vezes, nem tinha apoio direito. Nós chegamos uma vez em Poços de Caldas, quem deu a comida pra gente foi Patinga. Patinga deu. Que faltava. E nós chegamos e aí, nós vamos almoçar como? Entendeu? A camisa era uma camisa antiga do Internacional que não dava para lavar, porque se lavar derrete. Algumas vezes o atleta chegava pra gente e falava assim, o adversário chegava, professor, tem como que os meninos lavar a camisa não? Eu falei, não, mas esquema tático. Nosso esquema é o mau cheiro. Sim. Brincava ainda com essa condição. Mas nós passamos por muito problema, mas tirava isso de letra. Sim. Era prazeroso, entendeu? E aí, como a Maurício está falando sobre basquete, eu estou imaginando o quanto eles fizeram isso aí. De falar, vamos mexer com vamos arranjar cimento e tampar os buracos da quadra da escola. Lá no Barra Alvorada tem uma quadra, tem uma tabela velha lá, vamos cortar. Eles foram lá no Barra Alvorada, serraram essa tabela e passei até hoje ela está lá na escola. Não, Né? o que aconteceu é o seguinte, até eu gostei de citar isso, porque foi uma coisa altruísta da minha parte, que essa eu tenho que contar. Tá ok pra isso. Na época do doutor Henrique deu 11 mil reais para consertar a quadra do Barra Alvorada. E só o alambrado ficava por 18. Dá pra fazer. Aí eu lembro que nós saímos pedindo ajuda para os comerciantes e o Oscar ajudou a fazer o muro, na iluminação e todo mundo. Nós terminamos a quadra. Só que não sobrou dinheiro para o basquete. Eu falei, tira a tabela e guarda. Porque, mas eu sei e tal. Não, nós vamos movimentar a praça. Depois a gente consegue alguma coisa e monta a tabela do basquete de novo. Só que nesse período, nesse intervalo, o colégio estava sem tabela, estava acabado. Aí o pessoal do colégio veio pedir. Aí o pessoal da prefeitura, não, foi Maurício, mexeu com a reforma, procura Maurício. Falei, não, vamos colocar os meninos para jogar basquete. Sim. Aí pegou a tabela que nós tiramos aqui de cima e colocou no colégio lá. E sabe a lei da compensação, que eu acho assim que passou pouco tempo, passou muito tempo, fizeram a quadra nova, e antes dessa quadra, a Secretaria de Esporte, por Jequitinhonha promover muito o Jimmy, deu para Jequitinhonha uma tabela Pequita. É a melhor tabela de basquete que existe, né? Profissional. Quando ela chegou aqui, só existia 4 em Minas e ela foi a 5ª. E ela foi para onde? No Barra Alvorada. Hoje está lá, Caramba, sim, isso aqui até hoje lá. Está até hoje lá. E os minadores, ela por isso que os jogos de basquete, sempre que tem algum evento em Jequitinhonha, são lá naquela quadra do Barra Alvorada. É a mesma tabela que você vê na televisão. Porque, Rafa, nós, na época do basquete, uma coisa que a gente mais sonhava é ter o aro flexível. Pra enterrada. Pelo menos a tabela de acrílico. E aqui a gente não tinha. A gente ia jogar nas outras cidades e lá eles tinham o aro flexível, né? Eu falei, moça, que dia que nós vamos ter, né? Um aro desse aqui no Jequitinhonha. E que quando apareceu, você é louco. Você está contando a história aqui, eu estou lembrando do Udinese. Inclusive a camisa que isso, viemos especialmente para homenagear. Quem era o Udinese? O Udinese é uma meninada que tinha aqui em 86, 85, né, quando eu terminei o curso. Em 86 eu conheci esses meninos. Criança mesmo, 10 anos, 9, sei lá. Eles tinham equipe. Essa equipe chamava Udinese. Era Banana, Fábio, né? O Elson, Léo Lage,
Você vai colocar todos eles para assistirem. Estou mostrando aqui Silvinho de Magela. Quem tem mais? A memória está indo embora aqui, mas é interessante. Franklin, né? Da polícia. Então, tinha alguns, aos pouquinhos eu vou lembrando. Canídia, Luciano Mourão, isso tudo fazia parte dessa equipe. Então, a gente começou a treinar essa meninada, e interessante que eles que se mantinham, eles corriam atrás de camisa, corriam atrás de carro para ir fazer amistoso. Quer dizer, a mesma coisa acontecia com o handebol. Sim. O pessoal ia para a rua arrecadar dinheiro, alimento, né? Quantos hinos tinha apoio da prefeitura, e aí fazia para alimentar, para fazer o almoço e a janta, a gente pedia na rua, feijão, arroz. Sim. Mas não desistia. Então, quando eu acho que eu falo do esporte, eu falo que essa galera abraçou a ideia. Sim. Eu me lembro, Todos eles abraçaram a ideia. Handebol, por exemplo, eu lembro quando ia jogar fora, cada time era responsável por uma divisão da comida. Você entendeu? Então a gente que tinha que levar. Eu lembro que a gente levava era frango, manteiga e tal. O handebol levava essas coisas. Era dividido, a gente comprava para levar para se manter onde ia jogar. Você entendeu? Então eu acho assim, a galera abraçou a ideia, vocês abraçaram. Então o esporte está exatamente com vocês. Foram vocês que abraçaram essa ideia. E a provocação que eu faço até hoje na escola é exatamente isso. Eu chego para os alunos, cara, isso aqui é seu, vamos parar de baderna. Vamos encontrar uma maneira de usar. Ah, mas eu estou afim de jogar vôlei. Não tem problema, eu puxo uma corda debaixo de 2 árvores, pinta ali com spray, uma quadrinha e vou jogar mini vôlei. Mas você dá opção. Ah, mas eu gosto de xadrez, não tem problema, eu gosto de xadrez, vou dar um jeito. Eu acho que a grande missão dos professores de educação física é justamente colocar isso na cabeça dos alunos, que aquilo ali é deles. É deles, pertence. E que eles precisam cuidar porque é deles, né? E porque eu tenho essa vivência é um fato, não é opinião. Eles construíram isso. É que quando eu vejo um aluno Eles construíram. Né, eu questiono, será que na casa dele ele quebra uma cadeira? Ele risca uma parede, ele quebra uma coisa? Né? Então, na escola é uma extensão da casa. Então, ele tem que cuidar o material da escola da mesma forma que ele cuida da casa dele. Sim. Pois é, mas eu acho que a grande dificuldade que tem Mas isso se em casa, na escola. que método que eu vou usar para convencer esse aluno disso. De que ele está em casa. Isso. De que maneira eu posso fazer? Porque enfrentá-lo muitas vezes não resolve. Eu tenho que dar alguma coisa prazerosa para ele. Eu sempre digo na escola você tem que ir sorrindo. Você tem que estar bem. O dia que você não está vai assistir aula, você tem que chegar pro professor, não estou afim de ficar na sala. Mas diga com clareza. Não fica lá perturbando, não. E eu acho que muitos professores não conseguem entender isso. Sim. O aluno não está afim, você entendeu? Então pode muito bem negociar aquilo lá. Tem como você ir lá para a biblioteca, então? Tem como. Mas encontrar maneiras, eu sempre falo isso. Como eu faço também, eu trabalho com educação ambiental na escola, eu sempre questiono com os meninos, olha, não tem como a gente falar de meio ambiente se não estiver bem com a gente. Você tem uma carteira suja, os papéis cheios no chão, vai para a cantina, para refeitório, aí a comida é ruim, então não tem como. Tem que negociar com a diretora, tem que chamar a diretora e conversar. Isso é muito profundo porque tem todo um contexto por trás, né? Às vezes a criança chegou ali estressada, mas foi porque aconteceu alguma coisa em casa ou algo do tipo. E receber só uma repreensão sobre aquilo não vai resolver o problema. É só punição. A ideia é só que é punição. Outra punição, no caso, essa É a segunda Às punição. vezes a Já única veio coisa com que lá ele uma quer... pancada de casa e recebe uma pancada na escola. Aí ele chega, o aluno chega na quadra, eu faço aquilo que eu acho que é bom para mim. No meu caso, é meu conhecimento. Eu não estou preocupado com ele. Eu tenho que preocupar com o aluno. Sim. Meu conhecimento não interessa ali. Eu tenho que saber o que está acontecendo com ele. Entendeu? É aquela menina que fica no cantinho jogado lá, como você falou, né? Você era meio você não, retraído. Aí tem menino não quer. Por que você não quer participar? Ah, não gosto disso não gosto não. Aí conforme você vai trabalhando, eu queria jogar basquete. Mas fala com vergonha porque é pequenininho. Aí eu falo, não, peraí, eu vou puxar a tabela de basquete, puxo de lado, metade aqui é mini vôlei, mini handebol, mini futsal, basquete tá aqui. Toma a bola, vai jogar. Ah, mas eu não sei jogar. Esquenta não, pega a bola e joga de qualquer jeito. Depois nós vamos discutir isso aí. Tem prazer primeiro de jogar bola, brincar com a bola. Depois nós vamos falar de performance, de gesto técnico. Não vamos entrar nisso agora, não? Sim. Você tem prazer de fazer isso? Tem. Então, eu, na escola, eu pego a bola e empresto ao aluno. Sim. Chega final de semana,
toma a bola, mas segunda-feira você traz, senão eu vou pagar o pato. Mas eu não presto a bola. Porque eu acho que é a oportunidade que eu tenho de gostar. Aí muitas vezes passa por mim, eu estou treinando na praça de esporte. Não fui eu que ensinei, entendeu? Não sou eu. Mas você dá uma oportunidade. E a gente tem que provocar isso o tempo todo. Sim. Interessante isso que o Adão está falando, porque na escola lá que eu trabalho, né, a gente estava acontecendo muito caso de roubo de material esportivo. Assim, às vezes a bola caía na rua, De passar passava a mão e não devolvia. Aí que você via final de semana o pessoal jogando, né, Com as mesmas a bolas. bola dentro da escola. Aí a gente, vamos negociar, pega uma bola, umas duas, dá para eles jogar final de semana. Vamos estabelecer essa parceria, porque evita, né? Do que você ficar batendo de frente, às vezes é até pior. Porque, igual ela falou, às vezes ele vem de casa já com uma carga muito negativa. Sim. E se ele chega da escola, às vezes ele quer um alento. Eu tenho aluno que, nas matérias, não quer saber de fazer nada. Não gosta de matemática, não gosta de nada. Ele quer estar ali na escola. Se tiver aula domingo, ele vai lá na escola. Não faz nada, mas tá ali. Mas a escola não tem nada A escola é uma coisa, tipo assim, o alento para ele. É melhor ele estar dentro da escola do que às vezes estar dentro da própria casa. Então você vai excluir, você vai, né, repreender esse aluno? Não. Sim. Traz ele para você. Isso. É melhor ele estando do seu lado do que estando afastado. Né? Isso. E esse alento que você falou, eu tenho uma palavra para ele, eu acho que é exemplo. O alento é a busca por exemplos. Eu vou contar um caso aqui desse doutor, que talvez assim, a maioria das pessoas não saibam, né? O cara tá botando enrolado. Isso, não chegou a parte polêmica não, é daqui a pouco. Mas, assim, ele tinha uma pedagogia no sentido de formar realmente cidadãos, né? E uma parte muito interessante é que sempre, uma semana antes dos campeonatos, né, que as pessoas iam participar, pelo menos com o pessoal do handball, ele fazia isso. Falava o seguinte, ó, gente, amanhã tem treino 4 horas da manhã, a gente estudava 7, né? Amanhã tem treino 4 horas da manhã. Quem não vier no treino amanhã 4 horas, não precisa nem passar perto do ônibus, porque não vai disputar o campeonato, né, viajando. Vocês acham que faltava alguém? Todo mundo tava lá. Treino na praia do de manhã. Não, o interessante da praia também é o 4 horas da seguinte, manhã. que hora que é a festa que sai? A festa na rodoviária vai começar que hora? Começa 10h30. Treinamento 11. Aí terminava o treino, 5 horas na praia. É maldade, né? Aí porque fizeram um basquete de areia, nunca vi nós jogando basquete de areia. Né? Tinha os postes lá, tinha o poste, né? Tinha o beach handebol, né? O voleibol, os torneios lá de futebol. E era interessante, todo mundo participava. Sim. E mas isso que é interessante. Cidadania, né? Constrói o compromisso das pessoas. A pessoa cria o conceito de compromisso. Né? Mas aí tem o problema. Quando você fala de cidadania, é outro caso, né? Outro causo, né? De maneira de falar, os causos aí. Quando eu comecei a dar treinamento no handebol à noite na escola, não tinha espaço para treinar. Tinha muita dificuldade. E aí eu até contei pra vocês isso aí. Aí reclamaram que eu não podia treinar à noite na escola. Eu fui para frente da escola. Pro meio da rua. 7 horas da noite, nós levamos as bolas e fizemos um treinamento ali em frente ao São Miguel, na escola Paminondas e Tonieta Bias Forte. Né? Ali. Fizemos ali. Eu acho que nem tinha ainda o trailer de NECA, não sei se tinha, não lembro. E toda hora vinha um carro que a polícia chegou. Quer dizer, é interessante porque esse lado da cidadania. Sim, sim. Você tem uma quadra, mas alguém acha que os jovens não podem participar. Sim. E eu não aceitava, não tinha esse negócio de dizer assim, não pode por quê? A escola é pública. Sim. Porque o professor não quer ouvir barulho? Não acredito nisso, então não vai. E aí o que aconteceu? Na segunda-feira, alguém da superintendência já determinou que eu pudesse usar a quadra na hora que eu bem entendesse. Você entendeu? Mas foi nessa provocação, e aí que eu acho que é cidadania, você tem que trabalhar a consciência pessoal, que aquilo é deles, que não é de pessoas, não é meu, não é a quadra é do aluno. É o caso dos ginásios que nós temos aqui em Jequitinhonha, né? Nós temos da Ativo Botelho, nós temos lá no Santa Luzia, da Alvorada, São José tem São José, Unicamp. Unicamp não é parte deles, né? Não é do município. Mas você imagina, nós temos 4 ginásios.
Então não tem cabimento, ninguém não tem espaço para prática esportiva. Sim. Não tem lógica. Qualquer hora tinha que ter alguém. Não, eu preciso meia-noite, porque eu só posso ir lá meia-noite. Então você vai ter. Não pode no polo esportivo, mas pode lá no Barra Alvorada, não pode no Barra Alvorada, na Santa Luzia. É isso que eu acho que as pessoas, as crianças, os jovens principalmente, têm que aceitar, pegar essa ideia. Sim. E você acha que você já sofreu muito por querer exercer essa cidadania? Há muito. Então, peraí. Vou dar um de João Kleber aqui agora. Antes de você explicar, nós temos mais alguém que quer falar com você. Talvez um dos exemplos que conviveram com você, que mais tem essa noção do conceito de cidadania que você quis explicar. Né? Tem mais um amigo para falar um pouquinho de você. Solta aí, diretor. A única coisa que eu encontrei, para ser bem simples, é dizer que Adão é uma pessoa inestimável. Adão redefiniu o que era o esporte em Jequitinhonha. O esporte em Jequitinhonha se divide em antes de Adão e depois de Adão. Ele é o treinador mais vitorioso, é o treinador da equipe mais vitoriosa, mas isso tudo ainda consegue ser menos importante do que aquilo que ele fez de melhor. Além de formar grandes times, de formar grandes atletas, Adão formou muitos cidadãos, muitas cidadãs. Adão resgatou muita gente. É das raras unanimidades que eu conheci em Jequitinhonha. Uma pessoa realmente rara, ímpar, e todo mundo que conviveu com ele o tem como referência. Eu tenho muito orgulho de ter sido atleta de Adão, depois me transformar em amigo dele. Você viu aí que os caras que você está citando estão aparecendo aos pouquinhos, né? Vão aparecer alguns aí. Pois é, eu fico imaginando assim, eu tô sempre falando, porque essa galera é referência. Liade, Moacir, Fábio Marinho, esses dois que estão aqui, eu nem vou conversar, porque não estou puxando saco demais. Mas são referências. Tem a Cristiane, tem Daniela, tem, sei lá, o Adailton, o Bezinho, sei lá, tem tanta gente. O próprio Marcelão, né? Marcelo, que a gente. Então, formou cidadãos. Foi construído isso aí. E muitas vezes eu só provoquei, como ele está falando, né? Que sobrecarregava nos treinamentos, mas eu tinha que dar isso para eles. E eu acho que tem que dar a possibilidade do jovem. Não adianta eu ficar falando que o esporte é isso, que o esporte é aquilo, se eu não faço nada para mudar. Sim. Eu tenho que dar oportunidade. Sim. Eu te perguntei sobre a questão se você sofreu muito, porque nem de memórias saudosistas positivas vive a gente, né? É. E nosso podcast tem um DNA, tem identidade de também ser incisivo, né? Passou a hora das lembranças saudosistas e agora a gente tem um pouquinho mais profundamente nos assuntos. Passou a hora das massagens no ombro. Isso, a massagem foi até agora. Agora é a hora de ser incisivo e não fugir da nossa câmara da verdade. Né? A gente tem um pouquinho de polêmica para discutir, que é importante para as pessoas entenderem a realidade. Né? Eu acho que nós estamos começando a formar uma senhorita polêmica aqui. Vamos ver se ela consegue atender aí ao que vocês estão esperando. Vocês comentaram muito sobre a questão da importância do esporte no sentido dos apoios. Por exemplo, você comentou sobre a viagem, que parece que foi Ipatinga, precisou dar o alimento para vocês. Então, acho que o suporte para os atletas viajarem, porque GEM, por exemplo, são pessoas que não têm trabalho nem nada, então são adolescentes que vão precisar de um incentivo. A questão dos ginásios é um poder público que rege diante daquilo ali. E eu acredito que a política, ela está muito envolvida no esporte. E o que a gente queria saber de vocês a política, vocês consideram que ela prejudica muito o esporte nas cidades pequenas? Devido ao que, com certeza, ela tem um papel muito importante, mas talvez rola muita politicagem em cima do esporte, de que tem que ser um atleta mais reconhecido, um atleta que é filho de fulano de tal. Ou qual a opinião de vocês sobre a política nas cidades pequenas e o que vocês sofreram com isso em relação à política para enfrentar com o esporte? Eu até vou ser incisivo com vocês até, aliás. Isso. Eu quero saber... Existe politicagem no esporte de Jequitinhonha? Existe. Eu quero saber quem é responsável por editar as fotos. Que só tem o handball aí, futebol, e basquete. Eu tenho que continuar brigando por Adão. A nossa briga era brigar por Adão. Adão era sobrecarregado, a gente brigava por Adão. Eu mandei as fotos pra Rafa. Quem é responsável? O canal ou o Adão? Eu mandei foto do basquete. Tá vendo aí? A politicagem já começou aqui já, né? Já começou a politicagem. Mas é interessante isso aí que tá falando.
Mas eu acho assim, como ele está falando, ocupar o espaço. E quando é que a política prejudica? Eu tive um problema sério quando inaugurou o ginásio poliesportivo. Não era da Ativa, né? Era o nome da mãe de Carmelita, Carmelita, alguma coisa, Garcia. E aí, o secretário de esporte determinou que não poderia ter treinamento durante o jogo de futebol. Que o esporte na política é futebol. É uma coisa que tem que poder fazer leitura disso aí. Futebol é futebol. Ele não é o esporte. Ele é um dos, dentro do esporte, né? Então você pode fechar um ginásio porque tem um jogo de futebol de campo. E a gente não aceitou essas ideias. Eu lembro, nós batendo de frente. Eu lembro do dirigente do futebol que falou que pro Mineirinho voltar a ter movimento tinha que fechar com o poliesportivo. Eu vi isso. Teve uma conversa. Então é isso que eu estou falando. O que acontece com o esporte? Eu acho que tem que pegar tudo que deu certo da administração anterior e dar sequência. E pegar o que não deu, tirar fora. Mas é preciso dar continuidade. Porque se todo prefeito entrar e começar tudo do zero, nós não vamos chegar a lugar nenhum. É preciso dar continuidade. Isso em todas as áreas, né? E acaba desanimando os atletas, né? Porque você tem. Então, eu acho que onde é que a política entra? A política ajuda muito. Mas eu acho que, principalmente nós, professores de educação física e os atletas, tem que ser direto. Ele tem que ter acesso ao prefeito e ir lá e falar. Eu não preciso mandar ninguém, não. Eu vou lá e falo. Não estou brigando com ninguém, não estou caçando confusão com ninguém. Sim. Eu estou dizendo, não, eu não concordo muito com isso. Não dá para a gente melhorar aqui, não. E aí que eu acho que é a cidadania. É a participação que esses caras fizeram. Eles não aceitaram. Eles diziam lá, não, peraí, nós vamos continuar. Agora, se ficar em silêncio, aí não tem jeito. Por exemplo, eu ia na Rádio Santa Cruz direto. Falava besteira até não demais. A ponto de ter gente que me queria ver lá nos quintos. Teve um prefeito que não fez inscrição, que houve passeata na Pessoal rua. passeata na rua, então certo. Então eu acho que é isso que está precisando. Que os atletas participem, que não aceitam, e não precisa briga. A Câmara de Vereador, eu cansei de ir lá à Câmara. É que eu tomei café ali. Mas eu ficava lá cutucando o ouvido de um, do outro, e falava, e não aceitava. Pô. Teve uma época que alguém mandou uns ônibus, só ônibus top de Pedra Azul. Nós chegamos em Pedra Azul num ônibus daqui de Valadares, misturando as coisas, daqui de Jequitinhonha, e aí o ônibus, quando nós chegamos lá, chamaram a gente de galinheiro, né? Mas era uma maravilha. É uma maravilha. E não era só o problema do ônibus ser feio, todo quebrado, é porque estava botando em risco a vida dos atletas. E eu fui, quando eu voltei, eu procurei a Câmara, que o dono dos ônibus era um vereador. E voltei e comuniquei ao prefeito, falei, isso é absurdo. É absurdo. Não pode. Hoje você pega, por exemplo, o Farlão, por exemplo. Tanto fala. Talvez eu tenha que assistir isso aí também. Farlão é um cara que acreditava nisso. Não, tem que dar qualidade. E hoje, os atletas viajam em ônibus bom, tem ônibus, cozinha. Hoje a preparação é bem melhor, pô. E isso influencia no resultado, né? Influencia, mas esses caras aí que foram os pioneiros. De alguém não ir na reunião, não for marcar para alguém ir na reunião lá do Gym Belo Horizonte, que a prefeitura não queria pagar minhas passagens para ir lá na reunião, entendeu? Aí ficamos fora do Gym. Aí eu estava na escola São Miguel e tinha uma galera lá batendo tambor e xingando o juiz, tá? O juiz não, o árbitro, era o árbitro do prefeito, não vou citar o nome do prefeito, e batendo e xingando, que é um monte de carro. Foi lá na escola me questionar, que eu estava incentivando os alunos. E eu não incentivei ninguém. Isso que eu estou falando, cidadania é isso. Não incentivou, entre aspas. Mas a cidadania, isso é bom, né? Mas eu Mas provocava isso que eles fizeram, talvez foi alguma coisa que você, né? Não, mas foi isso, eu Plantou gostei. a né? sementinha. Mas eu estava gostando. Aí Claro. o prefeito, alguém foi para a rádio. Aí, meu amigo, foi um caos. Foi um caos. Alguém foi para a rádio responder porque não escreveram. Aí, como naquela época não tinha celular, era telefone fixo, quem tem telefone em casa, então vai ficar cada grupo de atleta em cada casa que tem telefone mandando pergunta para Santa Cruz. Ixi.
Foi uma loucura. Para motivar o movimento a Agora você acontecer. imagina, nós fazer uma coisa. Ó, aqui em Jequitinhonha, com toda essa parafernália de curral eleitoral, essa galera fez isso. Entendeu? E aí, de imediato, no ano seguinte, nós tínhamos barra de presunto. Colocaram a gente no Café Palace, da manhã. Nobre Palace em Teoflotone. Ficamos alojados, uma coisa maluca, pô. Provando que é possível mandar usar os Pode, atletas. Não, você não deu iniciativa, você provocou. E essa provocação que você causou Um movimento maior. no movimento, olha o que conseguiu de direito. Então, que isso, eu acho que a maioria desse pessoal levou a vida toda. E que os atuais, agora, por isso que eu estou falando sobre uma referência. Os atuais agora não sabem o que vocês passaram. Por isso é importante essa discussão. Você não sabe o que é um atleta chegar e não ter o que comer, pô. Sim. E ainda assim não desistir, né? E não ter camisa. É uma coisa assim que você olha, pô, se você passar por isso demais, mas você faz tempo demais. Então não tem como. Mas não desistia de participar. Então vocês podem dizer que a política, em grande parte, ela se aproveita do esporte. Do esporte, Como mas uma vitrine é uma boa- para grandes é boa mídia. quando Ela você é uma tem boa mídia atleta esporte. consciente, eu não estou falando nem consciente, eu prefiro a palavra sensível, sensibilidade. Essa palavra consciência eu acho muito complexa, eu acho sensibilidade. Que alguém olha e fala, não, peraí, não vou aceitar. Não vou aceitar isso. Eu não acredito que lá no Santo Antônio, nenhum prefeito, eu trabalhei de esporte a vida toda e briguei a vida toda, nenhum prefeito fez nada pelo Santo Antônio. Alguém já foi lá, olhou um espaço lá para uma quadra, e só tinha praia lá para jogar, não tem mais praia. Quer dizer, ninguém fez nada, é impressionante. E eu estou fazendo isso aqui hoje, talvez algum político observar isso. Que Sim, ainda há tempo, né? Eu venho Ainda há cobrando, tempo, ainda eu vou cobrar a vida toda isso aí. Sim. Será que lá não tem voto suficiente? Será que não compensa? Será que aqueles jovens não merecem? E aquelas meninadas têm que sair de lá do Carrapicho, ali do final da rua da ponte, para ir lá no Poliesportivo ou ir lá no Santa Luzia? Não dá, pô. Eu me arrisco, vou me arriscar aqui a ser mais polêmico um pouco. Estamos aqui para isso. Há uns dias atrás, houve uma discussão no Facebook, de uma meninada nova no basquete, eles vêm fazendo treinamento na Bahia, toda uma evolução legal, os meninos bons, e os meninos ficaram um pouco, acho que, não sei se a história se repete, mas assim, ficaram meio de lado. Os meninos acharam que, assim, contratou alguém por handebol, por basquete, não apareceu ainda. E, de certa forma, os meninos viajar, tal, uma vitrine boa, uma política boa, uma boa vitrine. Só que os meninos do basquete ainda ficou sem treinador. Chegou material para um e não chegou. E esses meninos foram para a rede social e colocaram a boca no trombone. Eu achei legal, assim, para a questão deles, eu achei legal eles terem de reclamar. Mas Porque se ganhando quer trabalhar resposta. com imagem, é preciso que a gente mexa na imagem. Então, Agora- aí, já que o foco é dar aparecimento, eles foram lá e buscaram. Mas é que você falou, você sofreu, a gente sofre. Vem troco. O que eu estou falando aqui agora vem o troco. Vai vir o troco. E eu tenho consciência disso, porque na escola, professor de educação física nenhum gosta de Adão. Aqui um aqui. Só fica assim, não, eu não estou falando aqui não, estou falando lá ultimamente. no Valadares. sim, atualmente. E não gosta. Por que não há isso? Porque eu não concordo com os métodos. Eu penso fora da bolha. Mas eu sou o cara que eu tenho só um cargo, trabalho à tarde, mas eu chego lá às 7 horas, o que precisa? Alguém fala assim, você é amigo da escola. Eu não sou amigo da escola, eu acredito naquilo. Entendeu? Eu faço porque eu acredito. Então, você está vendo que a coisa não funciona, tem que alguém fazer alguma coisa. Sim. A profissão vai além da sala de aula, né? Mas vai. Por exemplo, nós temos aqui a prainha ali. Eu nunca deixei, nós, né? Nunca deixamos fazer evento no domingo da praia. Nunca. Nós fizemos torneio de basquete, de handebol, de areia, de vôlei, dava um trabalho, né? Carregar aqueles pesos que eles têm, lugar para cá. Mas a gente fazia. Domingo de manhã, a gente chegava às 4 horas da manhã para preparar aquele negócio. Brigava, né? Discutia. Era uma das atrações do carnaval, era Mas eu não- A parte esportiva também. Nós nunca deixamos de fazer. Então eu acho que cidadania é isso aqui. Que as pessoas também começam a doar. Peraí, vamos fazer alguma coisa? Sim. Vamos trabalhar isso. Como esses meninos que você está falando aí. Muita gente pode não gostar,
que eles provavelmente devem ter feito algum tipo de agressão. Pode ter sido algum tipo de agressão, mas aí Passado um pouco do limite. mas onde é que entra a pessoa consciente, vai dizer para ele, ó, eu concordo com você, mas não tem como você diminuir isso aí, não, em vez de tal palavra, você deveria. É isso que constrói cidadania. É chamar o jovem e conversar com ele, você tem um direito de cobrança, mas vê a maneira que você está falando. E aí não aparece ninguém para falar. Né? Isso. É preciso que alguém busque isso aí. Eu tenho acompanhado algumas polêmicas aqui e eu fico preocupado, porque é uma polêmica partidária. Não preocupa com o esporte em si. Sim. Preocupa com a parte política, politicagem. Né? Não deveria ser assim. Que a irmã amar da política. Você pode me fazer uma crítica, qualquer um aqui, ou eu mesmo fazer a crítica, mas que a gente tem esse respeito. A gente busca o mesmo objetivo. Sim. Se todo mundo tivesse essa ideia de que você pode estar de lados contrários, mas o objetivo tem que ser em prol de todos, né? As pessoas vão entender. Da sociedade. Minha função é trabalhar com esporte assim. Aí o cara, mas eu não concordo, não pode ser assim. Tá bom, mas vamos tentar assim. Então, vamos negociar aqui, vamos buscar. Eu acho que assim, todo mundo ganha com isso. E aí se faz discute política, real. Que eu acho que a dificuldade que nós temos é não estar pronto para debate político. Nós precisamos agredir as pessoas. Se ela pensa diferente, eu tenho que... Eu preciso falar mais alto para que a minha Então, arranjar um voz- defeito seu, algum erro, alguma coisa, e sair contando para todo mundo, falando. E aí o cara fala comigo que eu sou feio. Não, é azar seu que fala feio. É azar seu. Então, você entendeu? As pessoas ficam procurando alguma coisa do outro para jogar fora. Então, muita gente não quer envolver em política por isso. Sim. E talvez as Vai pessoas passar por, né? mais prontas para envolver em política são as que não quer. envolvem, né? E aí, por que não vai querer? O cara vai querer alguém inventando uma história dele ou contando. Não vai. Sim, sim. E ela falou aí, né, Tô fora. falou de duas coisas, assim, né? Política e politicagem, né? Na minha opinião, a política não atrapalha o esporte. A politicagem, sim. Sim. E porque o esporte e a política tem que andar junto. Sim. E tem que ter realmente esse investimento, esse incentivo no esporte para poder buscar isso aí que eles estão falando, essa iniciativa do jovem. Igual na época dele, os pessoal fez protesto, não tinha rede social, então eles tiveram que ir para a rua. Hoje tem a rede social, mas não deixa de ser também uma forma de protesto, Sim. entendeu? E é isso, a falta, né, desse incentivo, não só de dinheiro, né, de financeiro, mas um incentivo de realmente do atleta ter a certeza de que ele está amparado, que ele tem uma parceira na política, né? Que a política é uma parceira do esporte. Sim. Já teve casos assim também, da época que eu jogava, da gente... Eu falo a gente porque eu estava, né, acompanhando os meninos do Geng, que foram campeões da segunda etapa, Sim. classificaram, né, para o campeonato, né, da fase estadual, antigamente falava terceira etapa, né? Sim. E não foram porque a prefeitura não quis, né, bancar a viagem. E o segundo, que foi o segundo lugar colocado, que foi, né, que no caso foi Valadares, chegou lá e foi campeão. Então imagina só, se esse time que os meninos ganharam, né, deles, chegou lá e foi campeão, então eles também tinham condição de ser campeão estadual. Imagina Jequitinhonha, um time de basquete, campeão estadual, menino de 13, 14 anos. Sim. Então, é essa visão que às vezes o político não tem, de achar que a educação é gasto, é supérfluo. O esporte é um gasto, não é uma coisa que você vai ver a longo prazo. Eu acho que um pouco mais além, assim, se a política no esporte ela se renova a cada 4 anos, ela vira politicagem, deixa de ser política. Então, assim, é o que Adão acabou de dizer, aproveitar o que estava sendo bem feito e dar continuidade. Sim. Tirar o ego, né, de que fulano começou. Jequitinhonha tem a melhor estrutura para a prática de esporte de Teoflotone para cá. Chega a igualar a Valadares. O número de ginásio. Nós temos um display de 24 segundos aqui, que é legal demais. Sim. Sabe o que falta para aquele display? Alguém fala assim, eu vou estudar e saber como é que ele funciona. Então, assim, para quem trabalha na área... O display 24 segundos é o tempo de ataque do basquete. Em cima da tabela. Você tem 24 segundos para concluir um ataque. Então, antigamente, o mesário falava, falta 10, falta 5. Agora tem o display que você vê o tempo ali. Aí está legal, é um aparelho que
Teve uma fase em Teoflotone, o pessoal de Teoflotone pediu emprestado, o pessoal, não vamos emprestar não, só que a gente não sabe usar. Então, assim, de certa forma, alguém tem que falar assim, eu vou expulsar de jeito, eu vou estudar, o profissional que tá lá, e eu também tenho que brincar e me acostumar com o que eu vejo na televisão, um jogo de basquete. Sim. Mas eu acho assim, que você está falando interessante. Alguém me questiona assim, mas por que jogador de basquete? Esse menino é pequeno, não vai jogar basquete. Não, quem está te perguntando alguma coisa? Vai jogar assim, você vai jogar assim. Você sobe na cadeira, sobe na balança, chuta com a bola para cair lá dentro do mar, mas você vai jogar basquete sim. Manda ele para algum lugar, mas você para de falar que você não pode jogar. E é triste quando isso vem de professores, por exemplo, que não têm a visão. Então, aquele atleta, antes de nascer, ele morre ali mesmo. Já tá morrendo. É porque acomodou demais, as pessoas ficaram muito acomodadas. Por exemplo, eles veem o cara pequenininho, isso aí não serve. Em vez de pegar, não, deixa eu trabalhar você. Porque através do basquete ele pode ir para outra modalidade, ou ele pode ser amanhã um técnico, não precisa, talvez não seja nada, mas vai fazer medicina, professor. A escolha é dele. Ele vai ter um convívio, foi o que ele escolheu. Ele vai ter um convívio ali. Ele vai formar um cidadão. Eu falei com ele outro dia, hoje falei com ele que eu com 64 anos eu estou pronto para iniciar a dar aula. Hoje eu daria aula melhor do que antes. Sim. Que hoje eu enxergo isso aqui. Se eu pegar umas crianças de 6 anos, eu vou dar todas as modalidades para eles com o maior prazer, sem preocupar com a performance, sem preocupar se vão aprender ou não, deixar a coisa acontecer, rolar com paciência, entendeu? Mas coisa daí, mais novo assim, a gente não quer, às vezes a gente força muito a barra. Eu vou discordar de você um pouquinho, desculpa, você polêmico de novo. Estamos aqui é uma mesa redonda. Mas antes retangular, mas é redondo. Você já começou agora, cara, você formou cidadão pra caramba. Pois é. Essa unanimidade que eu tô falando, né? Tudo foi os exemplos que você deu. Pois é, mas eu entendo. Mas aí que eu voto para discordar de você de novo. Não, confusão. Eu estou falando de você por quê? Porque eu aprendi com vocês. Eu sempre comento isso. Gente, a faculdade só me deu diploma. Uma capacidade. Me deu uma visão lá. Mas eu aprendi com o aluno, quando o aluno jogou na minha cara algumas coisas. Sim. E todo aluno que debateu comigo, que falou, que pensa, eu voltei para casa melhor. E eu sempre usei o processo seguinte, na escola, eu uso até hoje. Não estou dando aula, mas sempre que eu estou com atividade, eu ajudo a professora lá, eu pego uma folha em branco, passo para cada aluno, entendeu? Saindo da sala, e o aluno escreve tudo que ele acha da minha aula. E sem um nome, sem nada. É um negócio maluco, viu? Eu já fiz muito isso aí, e aí depois dobra tudo, põe em cima da mesa e vão para a quadra. Eu passo lá depois, pego, põe minha mochila. Dia de domingo, dia de sábado, eu tomando cervejinha, eu vou lá ler. Tem coisa pesada. Tem coisa pesada, tem coisa que... E aí eu volto, né, que eu faço isso mesmo. Eu lembro de uma atividade com a professora. E é interessante, né? Você vai ouvindo e vai... E aí que eu tô falando, que a gente aprende com o aluno. Sim. Eu lembro de uma atividade que uma professora deu na época que a gente estudava, de português, que a gente tinha que fazer uma charge. Fazer uma charge, né? Em relação à escola. E aí todos da turma, nossa turma também igual a sua, né? Que era politizada, tinha um pessoal, né? Que tinha uma opinião forte. E a gente começou a fazer charge da escola, criticando algumas coisas que aconteciam na escola. E antes de fazer isso, a professora falou, não, vocês fazem, que nós vamos colar no mural lá da frente. Aí já era confusão. Aí beleza, vai colar no mural, aí nós descemos o pau, fizemos charge assim, mas criticando, pegando pesado na direção da escola, que um tanto de problema acontecia. E vocês acham que foi pro mural, né? Não foi. Mas assim, na mesma hora, quando viu aquilo ali, falou, não. Por isso que eu falo, o aluno, a escola é a melhor universidade que existe. E eu fico muito feliz com o aluno que a gente aprende. Eu fico muito feliz de vocês pensarem assim, porque nosso objetivo aqui, ao longo desses episódios, eu vou usar uma expressão que você utilizou aí, é fazer as pessoas saírem da bolha, fazer as pessoas refletirem sobre assuntos onde elas não têm lugares, às vezes nem para conversar com alguém, né? E poder se manifestar, poder entender, ver visões diferentes sobre o mesmo assunto, porque isso é a sociedade real, né? Muita gente vive nessa bolha de achar que o mundo é de um jeito só e todo mundo tem que concordar com aquilo, né? Então, e não qualifica o debate. Isso. O debate é sempre voltado ali para interesses, para... Isso.
Diante disso, nós não podemos deixar de citar, né? É isso. A parte mais profunda vem agora, né? Nós não podemos deixar de citar aquele caso que ficou muito famoso há uns meses atrás, daquele jogador de futebol, né? Maurício, seu xará, que foi demitido, né? Se não me engano, do Minas Tênis Clube, era o time dele, por ele ter se manifestado com relação a questões de gênero. Ele é um atleta do vôlei, da seleção brasileira, um dos melhores do Brasil, né? Os melhores atletas do Brasil, e foi demitido por expressar uma opinião. No caso, vocês acham quais são os limites dessa participação do esporte nessas áreas? Por exemplo, ele se manifestou por uma questão de homossexualidade, né? Nós tivemos outros casos de atletas do vôlei e de outros esportes que também apareceram na mídia por questão da homossexualidade e tal. Vocês que têm uma experiência, né, maior no esporte e tal, vocês acham que há um conflito entre homossexualidade e esporte? As pessoas acabam se prendendo mais, ficando mais interiorizadas nesse conceito por achar que vão ser prejudicadas no esporte? Eu tenho que respirar aqui. Vamos lá. Mas é o seguinte, eu acho interessantíssimo esse tema, porque eu acho que muita gente fala que não tem nada a ver. Mas dentro deles tem uma coisa assim que procura estar sempre impedindo, questionando a situação. Eu aprendi muito. Quando eu falo que eu aprendo com aluno, eu aprendo muito com os alunos. E aprendi até hoje. E os alunos, essa juventude, eles lidam com isso com uma facilidade. Eles não estão nem aí se o menino, a escolha de A, B, C, leva, eles não estão preocupados com isso. E aí como é que eu falo? Que aprender com o aluno é constante. E eu aprendi como? Eu venho de uma educação que é normal chamar negro de não sei do que lá, aquela coisa de formação que a gente vem da base. Sim. De décadas, de não é de algumas décadas atrás. Quer dizer, é normal. Mas quando eu chego na escola, no esporte, as pessoas, os alunos Ajuda a desconstruir. me ajudam a construir isso aí. Outra forma de... Entendeu? Então hoje eu penso duas vezes. Coisa que eu falava naturalmente, eu não falo mais. Porque são os alunos que me ensinam. Então quando eu vejo debate na TV, essa coisa de Maurício, por exemplo, eu acho assim, ele é formador de opinião. Ele não sabe o que é um jovem ser massacrado. Parece que ele não tem noção do que é isso. Parece que... E eu acho que... Por isso que eu estou falando, que eu acho que eu não gosto muito de criar atrito em relação aos debates. Porque eu acho que a coisa tem que ser suave. Chega na escola, você lida com a situação numa boa, da mesma forma que os jovens estão lidando. Mas você já teve experiências pessoais de conviver com estudantes ou atletas que passaram conflitos por conta de gênero? Chegar para mim, de menina chegar para mim e falar comigo, professor, preciso falar com você, o que é? Ó, eu sou lésbica, eu não gosto de homem, não. Falar comigo, pô. Você não sabe o que eu fui para casa sentindo. Porque eu não estava preparado para ouvir isso. E a pessoa não teve coragem de falar com o pai, mas teve coragem de falar com ele. Do menino que veio para mim e falou, eu não estou fazendo educação física, por que eu não gosto? Porque os meninos ficam me chamando de viadinho dentro do banheiro, disso, daquilo. Será que as pessoas não imaginam isso, não? Que passa? E é isso que eu estou discutindo. Quando o cara lá, o atleta profissional, representante do Brasil, ele faz esse comentário, ele não precisava discutir isso. Ele pode continuar com a opinião dele, normal, mas não se expõe, pelo amor de Deus, ele é referência. Ele vai levar muita gente com ele. É muita gente. Se você olhar nas redes sociais dele, tem muita gente aplaudindo. Isso quer dizer que ele está falando para a bolha dele. Eu acho que o esporte e a cultura, acho que nunca teve problema quanto a isso, não. O caso lá é que acabou tomando a dimensão política, né? Assim, não sei, a rede social acabou expandindo, você falou, desnecessário o comentário. Poderia ficar calado, não haveria necessidade. E que o esporte nunca houve problema nenhum. Acho que o esporte, a cultura, não houve problema para se adequar, Mas quando você mete a politicagem, aí começa. Aí que vai. Mas você não acha que já houveram casos que vocês conhecem pessoalmente e tal, de pessoas, às vezes, que deixam de praticar determinado esporte, porque não se sente à vontade Existe, né? Tem muito. E para fazer isso, eu acho que depois que eu uso a palavra muito sensibilização. Você tem que sensibilizar com
Você tem que fazer leitura do ambiente. Porque muitas vezes você fala assim, na teoria é muito fácil falar assim. Sim. Mas fazer leitura do ambiente, entendeu? Entender o que está acontecendo, perceber a situação e dizer onde é que eu posso chegar. Entendeu? Onde que eu posso chegar? É mais ou menos aquela menina que é violenta, só fala palavrão e babá, e depois você chega lá e fala assim, dá um tempo. Aí vem cá conversar aqui. Não quero não, calma, não estou nem pegando em você, não estou fazendo nada com você. Calma aí, relaxa, o que está acontecendo? Eu não gosto dessa desgraça, aí começa a falar palavrão e tal. Gente, calma. Aos pouquinhos você vai relaxando. Você quer falar com alguém? Eu tenho uma professora que quero falar com você. Ela quem é? A professora tem base familiar. Procura alguém que possa discutir. Sim. Você quer falar? Quero. Eu cansei de pegar aluno do braço e vou. Maria Marlene, vem cá, por favor. Essa Maria Marlene até morreu. Ela precisa falar com você. Você entendeu? Depois de voltar assim, e aí, como é que foi? Foi ótimo. Então, eu acho que a gente tem que aprender a fazer a leitura do espaço. Sim. Porque só bater é fácil. É muito fácil. E normalmente você bate no mais fraco, principalmente né? nas redes sociais. Alguém parece que, quando pega um celular ali, ele vira, sei lá o que leva. E aí ele começa a achar que ele é dono da situação. E ele não percebe que está agredindo pessoas que não tem nada a ver. E essa situação, no meu caso do esporte, eu procurei aprender. Entendeu? Eu não fiquei atrás de psicólogo, de ninguém, não. Eu tentei entender o que está acontecendo com o jovem. E foi com o jovem que eu encontrei a resposta. Sim. E eles me deram esse espaço. Sim. Eu acho que eu aprendi a lidar com isso com o próprio jovem. Sim. Aí você pega um velho de 64 anos, que eu estou falando assim, eu estou entendendo a situação. Sim. Aí eu relaxo, porque eu vou relaxar, por quê? Porque, por que eu estou nervoso se essa meninada consegue conviver naturalmente sem essa polêmica? Sim. Agora nós vamos para a parte mais pedagógica do esporte, né? Tem um assunto muito importante, né, que eu acho que a gente tem que discutir, e ele ainda fez uma pesquisa sobre essa questão nas cidades pequenas e ela vai tentar jogar o assunto aí para vocês. A gente estava conversando, vocês citaram sobre a questão do esporte ele servir como vitrine. Então, a gente acaba percebendo que a busca pelo resultado ela é muito grande. Então, de ser campeão de algum campeonato, de concorrer ao mineiro, concorrer ao estadual, enfim. Acaba que a base ela fica em falha. Então, os atletas que eles estão começando, que querem um treinamento para poder chegar ao nível de algum atleta que já está treinando há muito tempo, eles acabam ficando esquecidos porque buscam-se atletas que já estão no auge para poder competir determinados campeonatos, e quem está começando agora se sente desvalorizado, desmotivado. Né? Então, esses atletas novos, que vão ser os nossos atletas futuros, acabam ficando sem espaço. A gente queria ouvir um pouquinho da opinião de vocês sobre isso, sobre esse abandono da base dos atletas. Eu acho que nós temos uma opinião diferente, eu vou começar você. Aí não é a toa que ficaram um pouquinho do lado contrário da mesa, Eu acho o seguinte, a gente chegou a disputar umas fases estaduais com o pessoal de fora. A gente trouxe um rapaz muito bom, pernambucano uma vez, e jogou muito, e ensinou muito. A gente disputou uma fase estadual em Itabira. A gente saiu daqui com 5 atletas. Passou em Belo Horizonte. Adão vai lembrar bem desse jogo. Elbert. Nós ganhamos por vê-lo, enfrentando Juiz de Fora. Juiz de Fora foi com... Quando chega na fase estadual, Minas Gerais tem 8 clubes de basquete. Tem o Minas, que está na primeira divisão. Profissionais, né? Profissionais. Você vai enfrentar atletas que foram dispensados do Minas. Tentaram vir no Minas e não conseguiram. Tentaram no ginásio, treinou o tempo todo no Mackenzie. Então, assim, você sai daqui com o aprendizado que você tem aqui, você não consegue encarar eles. Eu acho a situação do basquete até pior que qualquer outra modalidade por conta da quantidade de clubes. Chega na terceira etapa e leva pau. E quando nós chegamos lá, nós perdemos o primeiro jogo com 35 pontos de diferença e Elber com problemas particulares vieram embora. O que aconteceu no jogo, no mata-mata? Ele só conseguiu ganhar da gente no último minuto. A gente estava conseguindo ganhar do time que foi campeão, Juiz de Fora. Então, assim, sem o atleta de fora que foi.
Qual é a solução para mim? Eu concordo, os meninos têm que reclamar mesmo. Eu tô com 44 anos, os meninos são doidos de do basquete, que acham que eu tô no lugar deles ainda. Então, o que acontece? Chega no nível para competir, para chegar na terceira etapa e competir, tem que ter conhecimento. Por exemplo, do basquete. O que é pick and roll, step back, sobrepasso, o passo zero, coisa assim que não é culpa do atleta, não. Tem 2 professores aqui, os professores têm que começar a estudar o esporte para colocar aquele menino no nível de terceira etapa. Concordo. Então, assim, não é iniciação, não. Você precisa de alguém que vai saber, vamos fazer o seguinte, o pick and roll, você vem, faz o bloqueio, se vir, nós vamos trocar o pequeno pelo grande, e os meninos aqui, o professor, ele não estuda para passar isso para o aluno. Sim. Que é o atleta de fora que acaba fazendo isso com a gente, ensinando, e fica a experiência. Teve um menino, a gente estava em Pedra Azul, o time de futebol de Pedra Azul, eu achava muito interessante que a substituição do basquete, a bola tem que estar parada. No futsal e no handebol, não, a bola vai ser em movimento. Só não pode entrar os dois na quadra, que é punido. E o time de Pedra Azul armou uma jogada com um cara que estava fora. Então, assim, bateu a bola, um saiu correndo assim e o time adversário não percebeu. Então, assim, é inteligência. Aquilo é o professor que estudou, para passar para o aluno. Teve uma Copa do Mundo de basquete, que a regra do basquete é a bola no fundo você pode trocar de batedor. Lateral não, no fundo você pode trocar de batedor. Faltava 4 segundos, eles trocaram de batedor rapidão e jogou a bola por cima, a mesa errou. Numa Copa do Mundo de basquete. Então, assim, o que eu estou querendo dizer é assim, o professor tem que ter conhecimento da modalidade que está aplicando. Os meninos, para passar para os meninos e não necessitar de gente de fora. Porque senão, quando chegar na hora da competição, vai precisar de alguém experiente. Se o professor não... Dá iniciação, chega no ponto e o professor não tem mais o que dar. Tem 2 professores aqui, o professor tem que dar mais. Eu não sei se você vai falar agora. Pode ir. Então é o seguinte, quando ele fala isso, eu vivencio o esporte com a interdisciplinaridade. Então eu não vejo, por exemplo, xadrez. No xadrez eu ajudo na alfabetização, na matemática, na geografia, na história, porque o tabuleiro de xadrez é um espaço que você pode usar tudo isso aí. Sim. Se no basquete, uma professora de matemática, eu trabalhei com professora de matemática, do 9º ano, não sei se foi no 8º, ela ensinou o pi na saída da bola. O pi, ensinou lá. 3,14, famoso 3,14. Entendeu? E depois eu falei sobre o cilindro. O jogador ali, o espaço, o cilindro, né, que ali é dele, quem entrar ali, trabalhou também dentro da quadra. Pôs os meninos para saltar, dentro de pegar um aro, né? E os meninos saltando, e ela calculando. Quer dizer, isso que eu estou falando. A possibilidade não precisa que o professor de educação física só trabalhe isso. Mas quando você trabalha a interdisciplinaridade, é interessante. O português, por exemplo, entraria nisso aí, moleza. Mas não tem... Eu acho que cabe ao professor a buscar essas referências. Sim. Quando você está falando isso aí. E é interessante. Você não pode estar, por exemplo, inglês. Tem muita palavra em inglês. Então, vamos buscar um professor de inglês para discutir algumas coisas da regra. Eu faço isso constante. Entendeu? Isso para mim é muito natural isso. Mas você não vai fugir da pergunta, não. Você é a favor ou contra de atletas de fora disputarem campeonatos nas cidades pequenas? Por que eu sou contra? Eu sou contra porque eu acho que não é a performance. E eu concordo com você quando você fala em performance. Eu, enquanto professor, eu não estou mais preocupado com a performance. Eu estou preocupado com a quantidade de crianças participando. Mas eu acho que o que você está falando... Vou ser polêmico, Mas você fala aqui... Amanhã nas redes sociais, vou ter que colocar aqui para esfriar a cabeça. Mas eu concordo com você, não estou discordando, não. Eu estou dizendo que eu, como professor dentro da escola, o que eu imagino? Eu imagino que o basquete tem que ter pelo menos 10 mil crianças na cidade brincando de basquete. Mas assim, sabe o que eu quando tiver 10 mil praticando, vai ficar fácil trabalhar essa evolução. Sim. Mas primeiro nós temos que mostrar o esporte para todo mundo. E aí não mostra. E aí como é que eu vou pegar 10 alunos, 10 atletas,
para trabalhar uma competição. Então vamos voltar em performance. Você disse que não é a favor de performance. Aí nós voltamos na política, no esporte. A melhor vitrine é a performance. Os meninos montou o time de handebol, foi lá e tal. O investimento chegou por conta da performance. Não foi por conta, não. Porque assim, o investimento chegou agora. Mas aí, eu tá vendo? Vou sofrer demais. Mas eu concordo com assim, você. teve a boa performance, aí o material chegou primeiro, o instrutor chegou primeiro. É que você não está entendendo. Eu concordo com A performance você. é importante. Não, mas eu concordo com você. Mas se não tiver a base, se não ter a criança, se ela não tiver gosto, prazer do basquete, como nos Estados Unidos, em qualquer lugar tem uma tabela, o prazer de jogar, o prazer de pegar uma bolinha, comprar uma bola de basquete. Os meninos não brincam com a bola de futebol? Pai, compra uma bola de futebol pra mim. Você não vê menino pegando uma bola de vôlei, brincando com a bola de vôlei, brincando com a bola de handebol, só que é bola de futebol. Então, o que eu estou dizendo pra você é isso. Quando eu começar a ver os meninos com a camisa de basquete, com a bola de basquete do braço para brincar, é isso que eu estou falando. Eu não estou dizendo que a performance, eu não concordo com a sua ideia. O que eu estou dizendo é que a ideia é trabalhar a inclusão. Não interessa. No basquete, nós temos ótimos professores de iniciação aqui. Temos ou não temos? O que falta? Agora, a prefeitura deve contratar, não sei, deve contratar, né? Já contratou de algumas modalidades, já deve contratar. Para evitar de trazer alguém de fora, além desse profissional, que na administração passada era 2 para cada modalidade, além de ter auxílio para iniciação, eu acho que você tomar conta das modalidades tudo. Eu fico tentando imaginar isso na minha cabeça ainda. Então o que acontece? Que esse professor, que não seja só de iniciação, chega no CETEM, ele tem que estudar a modalidade. Você não está entendendo a iniciação. Não estou falando da iniciação em si, não. Eu estou dizendo da oportunidade de mostrar as modalidades para a criança. E o que é isso? Ela se sentir integrada no negócio. É mais ou menos a parte física. Por exemplo, eu tenho uma parede ali, eu ponho a tabela de basquete. Lá no meio da rua, em qualquer lugar. Eu tenho um clube, eu chego lá numa sombra lá e ponho a tabela de basquete. O que eu estou dizendo pra você é isso. A escola, ela faz isso. Ela pega um grupo de alunos e trabalha o basquete. Daquele grupo ali que tem ali, você sabe disso. Se você tem um grupo de 30 meninos treinando basquete, você não vai conseguir 12 ali naqueles 30. Você sabe que não consegue. E aí quando eu falo você que tem muita criança gostando do basquete, eu estou dizendo que quando você entra na quadra, vai ter grupo lá querendo ir no domingo, outro grupo querendo ir no sábado, outro querendo ir não sei tal hora, entendeu? É isso que eu estou dizendo pra você. Aí há a possibilidade de aprendizagem. Então, o saber, é isso que eu estou dizendo pra você. Esses saberes, eles não é só de uma pessoa. Ele é filosofia e trabalhou com um grupo de futsal lá no São Pedro, não foi? Sim. Isso que eu estou falando. Esses saberes não é de uma pessoa. Eu posso trabalhar na escola, eu trabalho com esporte. Mas quando chega no nível de iniciação, a escola e tal, e até a turma. 20 anos tinha 35 mil basquete. Mas é o que eu estou falando, não é a iniciação. Mesmo sem a prefeitura ter contratado alguém, tinha 35 meninos no basquete. Mas não é a iniciação em si. O que eu estou dizendo é um processo de apresentar o esporte para alguém. Para que a partir daí você comece a fazer a iniciação. Mas tem que existir isso. E eles sejam protagonistas. Não podemos continuar. Mas para chegar, o que eu quero dizer? Para chegar no nível de competição lá, ele tem que ter conhecimento que o professor da iniciação ele não procurou. Sim. Eu estou criticando aqui os professores que não procurou, aí chega lá num nível alto, elevadíssimo, que é como você dirigir só para frente, como saber dar ré ou fazer baliza. Sim. Sabe, tentar acertar a bola no ar. Que o conhecimento da regra em si. Não, mas eu concordo, eu não estou discordando você, não. O professor, o contratado, a prefeitura deve contratar os professores, esse contratado ele tem que estudar. Que a faculdade, ele não dá uma modalidade específica. Porque assim, em 4 anos você tem que estudar todas as modalidades. Então, o que acontece? Não dá para você saber. Eu não estou discordando de mim, é porque ele quer polêmica. Eu não estou discordando. Eu estou dizendo para você que nós temos que acabar com a ideia que tudo é futebol. Sim. É isso que eu estou mostrando pra você. Os meninos põem 2 pedrinhas ali e jogam aqui uma peladona aqui. Que dia que você já viu isso fazendo basquete? Que dia botar um X na parede de um lado e do outro, se a bola cair ali é cesta. É isso que eu estou tentando mostrar pra você aqui. Nós precisamos apresentar,
facilitar isso. Porque senão nós não vamos conseguir fazer esse trabalho de iniciação. Por que não faz o trabalho de iniciação? Porque quando chegar na iniciação, você vai ter 20 alunos. Daqueles 20 alunos, até ele ficar pronto para a competição, fica 5. Aí não tem suficiente. Isso aqui, Agora, se tem muita gente Mas praticando... o professor parou. Mas você entendeu o que eu estou falando com você? Então é um processo da escola. E aí eu discordo quando o esporte da prefeitura não está ligado à Secretaria de Educação. Acho que tinha que ter um processo. O processo tem que sair de lá. A secretária e a supervisora, ela tem que acompanhar isso. Porque aí vai chegar naquilo que eu estou falando com você. Só vamos chegar assim. Que ela vai dizer, ó, aqui o planejamento não está bom. Sim. Mas se eu, professor, entro na quadra e faço o que eu quero, eu não tenho um objetivo. Isso que ele falou aqui, eu também concordo, assim. Essa questão de o cara de fora vir e ensinar. É um intercâmbio. Isso eu concordo. Tem que ter esse intercâmbio mesmo. Alguém que sabe mais vir ensinar, né, para quem quer aprender. Porque tem gente também que não quer aprender. Sim. Agora, o que eu não concordo nessa questão é de criar essa cultura de que só o atleta que para ganhar tem que ter atleta de fora. Com muitas Traz cidades, ele pra algum treino. com muitas cidades, não estou falando de Jequitinhonha, não. Jequitinhonha foi uma das últimas. Procurar conhecimento, para mim, é a melhor solução. Sim, Jequitinhonha foi até uma das últimas da cidade fazer. As outras cidades fizeram muito antes de nós. Até porque a gente vai estar no nível mais elevado. Até porque a gente vai estar no nível mais elevado. Essa questão, para poder, tem que ganhar, nós temos que ganhar. Então nós vamos chamar o atleta de fora, da Bahia, não sei o quê, para fazer um time forte para a gente ganhar. Eu acho que isso que eu não concordo. Sim. Não, mas eu entendi também que tudo, agora, o uma intercâmbio, coisa acaba puxando beleza. a outra. Isso. Porque o objetivo de só ganhar tem a ver com o recurso só vem se a gente ganhar. Isso. É reação em cadeia. né? Então é uma reação em cadeia. Se o recurso vier, mesmo com a gente perdendo, o foco não vai ser ganhar mais. E sim tentar fazer com que todos nós sejamos capazes de Pois ganhar. mas é aquela coisa do imediatismo, né? Isso. Tirar o imediatismo e começar a buscar um Sim. trabalho a longo prazo. E isso tem que vir da parte dos recursos. Mas o é recurso isso- não pode é pedir isso- um imediatismo. É isso que eu estou O entendendo. recurso precisa entender que eu vou dar o recurso aqui para uma base que vai me trazer um retorno a não sei quanto tempo. Isso. E é o que Mas, não tá mas, acontecendo. Pois é, mas quando eu- volta na política como é que é não é nem cadeia alimentar, como é que eu vou usar digamos aí, deu resultado. Aí a Secretaria de Esporte expõe e vai não sei o quê, e todo mundo elogiando. Fica que o trabalho está sendo bem feito. Mas é isso que eu tô pensando. Então e aí o recurso chega. Sem- Mas sem é entender. Mas aí é um tá resultado funcionando. mentiroso. Você entendeu? Mas está funcionando. Exatamente. É um resultado mentiroso. Aí Mas você vê lá, tá Jequitinhonha funcionando. ganhou Hein? Mas campeão tá do gym. funcionando. Mas quantos atletas eram de Jequitinhonha? Mas funciona. Mas se eu te perguntar aqui... Não é? Fica essa Sabe, pergunta Maurício, para os Maurício, próximos Maurício. episódios, né, Diego? Aí que eu tô entendendo. Vocês estão falando do recurso. Eu estou dizendo a mesma coisa. Eu estou falando a mesma coisa. Só que esse recurso é aonde? O recurso é fazer com que as pessoas tenham acesso à modalidade. Sim. Eles vão investir, o recurso é para isso. Sim. Tem Nós que vamos investir. fazer o seguinte. Não. Nós Mas vai vamos ter um trazer alguém aqui que vai explicar o destino desses recursos. Você entendeu? Isso que aí é a solução para o problema. Mas é o recurso. Então, o recurso não é só para comprar bola. Não é só para comprar. O Material. recurso é para investir É o material humano, né? no ser humano. E lá você entendeu? Quando as crianças lá do Santa Luzia, todos eles tiveram a oportunidade de brincar de basquete. Sai da casa dele descalço, ou do jeito que for lá, menino, e brincar. É isso que eu estou falando com você. Sim. Que não seja só aquela coisa do professor básico, tá lá esperando o aluno chegar, mas que ele tenha oportunidade em qualquer momento. Você, como professor, Até você acesso. não gosta do estadual em Poços de Caldas? Não, Ir concordo. para Lavras Mas e encarar Arcos, Eu não, quando Arcos, Ô, cidade mas brasileira, eu- pau a pau? eu não discordo de você, não. O que eu estou dizendo a você é que nós precisamos massificar essa prática esportiva. Sim. E a única maneira de mudar isso é fazer com que o pessoal tenha acesso. Sim. É inclusão. Aí nós vamos chegar naquilo que você está querendo. Porque tem muitos atletas aí. Eu vi os meninos ali, na Mumbuca. Eu vi uns 4 meninos lá. Pô, os meninos são uns... parecendo uns pau de virar. Um bicho de todo tamanho. Eu falei, por quê? Tá vendo lá? Aí eu olhei a possibilidade. Será que eles teve a oportunidade um dia de brincar de basquete ou de Sim. vôlei?
Nós vamos... É isso que eu tô Não, falando. não, mas assim, então, como é que você vai formar uma equipe competitiva se nós não estamos dando oportunidade? Mas digamos assim, eu até discuti com uma árbitra uma vez, falando que nós estamos lá no Nordestão, eles acostumam a competição, nós temos que ir lá levar pau. Se a gente chegar lá para competir, a gente apanha. Você coloca o seguinte, há um tempo atrás, existia um profissional de educação física e um monitor para cada modalidade. A iniciação a iniciação, trabalha com iniciação. Legal, tal, meninada, tal, deu certo, muito menino. Mas o que acontece? Quando chega, que vem a competição, primeira, segunda, terceira etapa, que você quer competir, o nível de conhecimento da gente é baixo. Para não ter gente de fora, a gente tem que aumentar o nível de conhecimento. Eu não estou falando da iniciação, não. Eu até acho que a iniciação é bem feita. Só que chega um certo nível que a gente tem que melhorar esse nível para ficar com o nível do Sul. Sim. Nós vamos fazer o seguinte, como essa discussão aqui não vai ter fim, Ele vai criar polêmica comigo até o final. nós vamos descobrir a pessoa certa para mostrar qual é o elo de ligação nesses dois pontos aí. Certo. E vamos nos comprometer a descobrir essa pessoa aqui para vir explicar essa solução. Tá bom? Beleza. Vamos fazer isso aí. Gente, é assim, como tudo é bom, né? Tem que acabar uma hora. Eu tô me divertindo muito aqui. Acho que a Elida também tá aprendendo, né? Sobre esporte aí também, né, Elida? Eu acho que ela mudou de opinião um pouco, trazer de fora, agora ela já Isso! É porque ele não quer entender o que eu tô falando. Eu tô dizendo de massificar a prática esportiva. Mas isso é depois. Infelizmente, temos que começar o processo de encerrar aqui agora, né? Mas não antes de tentar mostrar o que deu errado também. Aqui até agora nós falamos sobre um mito, uma quase unanimidade, falando sobre Cuidado com esse mito, viu? Isso. Falamos sobre todas as vitórias, falamos sobre a origem mesmo do amor das pessoas pelo esporte aqui, né, na região. Falamos sobre muita coisa positiva. Mas deixamos de fora aquilo que também dá errado, né? Nem só de flores vive todas as histórias, né? Teve muitos erros, problemas, confusões que também criaram um aprendizado, né? Essa experiência que ele está falando aí. E a gente queria encerrar o programa de hoje vocês mostrando também essas histórias, pelo menos uma ou duas histórias aí, de provavelmente Adão não foi tão amado por todos os alunos dele, né? Durante essa história. Tem gente que tem raiva de mim até hoje. Isso, então, se vocês pudessem contar um pouquinho dessas histórias de perrengues aí, desses alunos que não entenderam essa dinâmica, das viagens, dos trotes que deram errado, né? Vocês vão falar nada de trote, de viagem, que acho que todo mundo quer saber um pouquinho, pra gente poder encerrar nosso programa de hoje. Entende de trote. Porque assim, história engraçada que eu tenho assim, na lembrança, são os trotes que tinha, né? E aí eu lembro assim, a primeira viagem longa, mais longa assim, que a gente foi assim, a primeira vez que nós fomos para Alojá. Porque a gente sempre disputou campeonato aqui em Almenara, Joaíma, e como era próximo, a gente ia, jogava e voltava. Não ficava... Caminhãozão, né? Não ficava alojado, não. E aí teve em 2004, teve um Gengue no Teoflotone. Aí todo mundo foi para jogar. Na verdade, eu nem fui para jogar, eu fui como convidado, né? Porque Ele era o X9, eu tinha estourado a idade. Era de Mills, Era de Mills. Mas Adão foi também. Eu sei que eu fui expulso de um jogo lá. Me puseram pra fora da quadra. Foi jogo de basquete. Eu sei que você de Mills tinha saído, alguma coisa assim. Aí, moço, Expulsaram da quadra. o que acontece? Aí teve tinha um colega nosso que ela era muito estourado. Qualquer coisa eu ficava com raiva. Era o Wesley. E aí, eu não gostava de dar trote de ninguém. Eu ficava na minha, eu era um cara assim, ninguém me dava trote, eu me dava trote de ninguém. Trote era passar pasta, né? Era o mais comum. E aí... Mais leve, né? Quer dizer, o mais leve era isso. Leve. E aí, de madrugada, né? Eu só escuto um barulho assim, deitando assim no meu colchão. Uma pessoa deitando no meu colchão, assim, e pegou a coberta e cobriu. Eu falei, o que foi? Aí, nada, fica quieto. Aí era um outro amigo nosso, Jonathan, que passou o trote nesse Wesley que era irado. Né? Batia em todo mundo. Não sei o que. Aí ele correu, apagou a luz, ele correu, voltou pra cama dele. E deixou o tubo de pasta assim do meu lado. Eu falei, moça, esse cara vai acordar aqui e vai achar que fui eu que passei pasta nele. Ele tá toda com a cara, toda pintada de pasta de dentro. Eu falei, peguei e joguei a pasta lá pra fora. Aí quando pensei que não, só escuta esse Wesley pegar uma cadeira, com a cara toda cheia de pasta. Falei, quem passou pasta em mim, eu vou tacar a cadeira agora. E antes de eu jogar, e eu com a pasta lá do lado.
Meu Deus do céu, esse cara vai vir aqui e vai me dar uma cadeirada. Na mesma hora eu peguei a pasta e joguei, né, fora pra ninguém pensar, né, que fui eu. Então essa história assim, já roubaram relógio meu em alojamento, o próprio guarda pediu um relógio emprestado para ficar, né, na noite. Carregou. No dia de manhã, cadê? Ele foi embora com o relógio. E por aí, tem muita história. Acho que todo mundo que já jogou por Jequitinhonha em alguma modalidade, em algum momento, já conhece pasta de dente, né? Já conhece a história de pasta de dente. Nossa, dente e pernilongo. Meu primeiro Jeep, Conselheiro Pena, 1994. Ih, foi terrível. Esse povo eu chamo de velho. Não faz ação agora, não, só agora. Tava jogando a gente em Valadares, metendo cesta pra caramba, e eu sei, menino atentado, ficava rindo, os caras só no banco sentado, aí rindo, achando os vídeos todo mundo e rindo deles. Faltava 2 minutos lá, Vaguinho pediu tempo, vem cá, encosta aqui. Aí eu falei, ó, chamou 4 novatos, vocês têm 2 minutos para fazer uma cesta. Quem não fizer cesta vai jogar cubol. Não, você perguntei. Eu não queria falar desse jogo. O que é cubol? Ainda bem que eu não ia falar desse jogo. Ensaboa o banheiro, assim, tá? Joga bastante água, ensaboa. E nós éramos 4, 2 contra 2, pelado, a bola, o sabonete e vai sentando. Não, eu penso num homem desesperado, penso num menino desesperado. Eu que pegava a bola, eu arremessava. Cara, no último segundo, João do Pantil arremessa uma bola. E no meio daquele monte de cara alto de Valadares, a bola para na minha mão. Eu jogo pra cima, o basquete é o seguinte, né? O tempo encerra, se a bola estiver solta, continua. A bola caiu. Cara, quem é Kobe? Quem é Jordan, LeBron? O Ed Buzz, o maior da história foi o meu! Você tinha a camisetinha azul, chata branca, vermelho. O melhor Ed Buzz da história foi o meu. Kobe Bryant, o LeBron ficou pra trás. E não entrou pra... Ninguém ficou sabendo. Não foi Só filmado. quem tava ali presente ficou sabendo. Mas pra você foi o melhor momento. Foi o maior Ed Buzz da história. E o seu? Ah, eu tenho muita coisa demais. Eu não posso, tem coisa aqui que eu não tenho. Acho que deve ter 1 milhão e... Porque eu achei o seguinte, eu acho interessante que eu proibi o trote. Sempre proibi o trote. Mas o trote acontecia porque eu tinha que sair, né? Eu era sozinho. Então eu tinha que sair. Eles ficavam sozinhos no jardim. Eles aprontavam. Por exemplo, Daniela, por exemplo, tinha categoria, era especialista do trote. Ela sentava numa cadeira, João Monlevade, ela sentou numa cadeira. E isso eu estava vindo do ginásio. Não, no Rio Monlevade, né? Estava vindo lá do ACM, né? Aquele clube lá. Aí eu estou descendo, ela está no centro, sentada numa cadeira, entendeu? Um menino aqui batendo, uma menina do vôlei feminino batendo uma toalha e 2 segurando ela aqui. E rodou o centro de João Monlevade inteiro. Eu olhei aquilo e falei, que loucura, o que é aí? O que está acontecendo? Não, está aqui normal, não estou fazendo um passeio. E as meninas aceitando, e eu quero xingar elas para não fazer. Mas são casos assim, que eu acho que foi construindo essa galera. Sim. Foi aproximando mais um do outro. E coisa que aconteceu, tem... A maioria eu não posso contar, não. Fica só nos bastidores, só no off aqui, né? Só no batidor. Aquilo ali só sai com a cerveja, com os planejamentos assim. Aí tem muita coisa boa para falar. Gente, assim, eu fico feliz por a gente estar aqui reunido. Fico triste por conta do tempo, né? Infelizmente não tem todo o tempo, né? Isso aqui vararia a noite aqui, a gente contando essas histórias, relembrando essas histórias. E a provocação do cara, né? Não, mas eu acho... Nós vamos continuar essa provocação. Vai ter um episódio 2? Mas eu preciso do direito de palavra, eu preciso de escuta. Eu tenho direito. Assim, eu gostaria de dizer que... Quando eu desci para o polo esportivo, que é a única quadra que tinha polo esportivo, uma criança assim, eu brincava com número, não tinha amigo, eu tinha dificuldade de interagir, de socializar, interagir, eu ficava brincando com número. E quando eu comecei a brincar basquete, e tive alguns confrontos, e isso me fez uma pessoa muito melhor. Sim. Me fez crescer, e a homenagem a Adão, e ele merece toda mesmo. Adão é formador, metade do comércio que tinha com Adão, metade dos profissionais. Adão
transformou minha vida. Bandeira da Por paz isso foi que, levantada. por isso que eu Isso, continuo isso aí foi a bandeira branca aí. Por isso que eu Não, continuo não, afirmando. Eu aprendi. Mas eu tô brincando, Eu aprendi com vocês e continuo aprendendo. Sim. Porque é exatamente isso que vai melhorando. Eu, por exemplo, eu comentei para ele outro dia, eu não sei por você que eu comentei. Foi hoje, né? Falei que eu tenho medo de vocês. Porque vocês estão fora da bolha. Vocês é perigoso. Você entendeu? Vocês provocam de uma forma suave. Né? Vocês não gritam. Vocês criam situações e trabalham em cima de fatos. Isso. E aí porque eu acho a importância Sim. de você nesse contexto. Por isso que eu digo que aprendo com vocês. Eu vou aprender. Acho que eu tiver 70 anos, provavelmente eu vou estar jogando pedra em alguém aí na rua, alguma coisa. Que eu não gosto muito de ficar parado quieto, não. Sim. Mas eu vou continuar aprendendo com o jovem. Sim. Gente, quero agradecer muito, né? Acho que a Edna também quer agradecer. Vocês querem agradecer, Edna? Muito obrigada pela participação de vocês. Isso. Assim, fico imensamente feliz, satisfeito de poder contar essa história, que é a história, como Maurício falou, de grande parte da cidade, da região e inclusive do estado. Né? Todo mundo que está nos assistindo até agora, eu acho que está muito feliz de ver essas histórias serem relembradas. Né? Agradeço muito você, né, fazer esse elogio. Nosso objetivo aqui é justamente instigar, provocar, mas no sentido de fazer as pessoas entenderem o mundo, né, refletirem sobre o que está à volta delas. Né? E cada vez mais, com o apoio de todos vocês que são corajosos e estão aqui com a gente vai seguindo em frente. Tá bom? Nos vemos no episódio 2, vai ter a parte 2 e vamos encerrar. Vamos me preparar melhor, Isso. E vamos encerrar com aquela nossa saudação básica de todo episódio, que é aquela mantra do Legião Urbana. Né? Vamos terminar nos cumprimentando aqui e agradecendo aquele que Legião Urbana nos deixou, que é força sempre. Vamos lá. Até mais. Semana que vem tem mais Efeito Gostei Futsal demais. Podcast. Ótimo. Até mais.